trabalhos. Vou passar a palavra para a Júlia Sanders, Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Júlia. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, a deputada Bela, em nome de todos os deputados e deputadas aqui presentes. E principalmente boa tarde, esse povo de luta que está aqui. Viva a greve do Sindicema, viva a luta do Sindicema. Gente, eu queria dizer aqui, né, que o MAN tem denunciado, junto de outros movimentos populares, outros movimentos socioambientais, a forma que o governo Zema tem sistematicamente facilitado e, por isso, emparelhado e fragilizado o licenciamento ambiental em todo o Estado, intensificando a exploração violadora e violenta das mineradoras e do agronegócio no nosso Estado. Um governo que tem tentado, a todo custo, intensificar a exploração mineral na base da rapina, da destruição, passando ao largo dos processos de licenciamento ambiental e de escuta das comunidades e das populações atingidas, fragilizando os órgãos ambientais de fiscalização. Isso se reflete na liberação das licenças, sobretudo de pequenos projetos minerários, a partir dos TACs, que já foram muito mencionados aqui, né, com a anuência também das instituições de justiça. Isso passa pela fragilização do Copan, que tem tomado decisões para facilitar, por exemplo, a exploração do Vale do Lítio, né, do Vale do Jequitinhonha, peço perdão, do Vale do Jequitinhonha, que o Zema tem tanto tentado vender com a criação perversa do Vale do Lítio. Foi responsável por aprovar o projeto da Tamisa, na Serra do Curral, que foi barrada graças à luta do Quilombo Manso e dos movimentos socioambientais de Belo Horizonte. A gente tem denunciado essa atuação criminosa inacreditável na Serra do Curral. A gente tem denunciado também as tentativas de avanço da mineração na Serra do Gandarela, as violações e as ameaças que o companheiro muito bem falou aqui nas comunidades quilombolas do Cerro, que têm sido violadas, que têm sido ameaçadas cotidianamente. A gente tem denunciado como que esse governador, que fez um acordo em sigilo judicial, sem participação das vítimas do crime da Vale em Brumadinho, que tem utilizado esses recursos de forma espúria, tem utilizado esse recurso para comprar a prefeitura, para emplacar o Rodoanel, tem utilizado esses recursos de forma a fazer escárnio das populações atingidas. E isso a gente está cansado de falar, a gente já cansou de falar sobre isso. A Serra do Curral, que está no centro da Operação Rejeito, ela é muito simbólica e ela ficou muito visível a partir do olhar da mídia, a partir da atuação dos movimentos sociais de Belo Horizonte, a partir da atuação parlamentar, a partir do esquema das empresas de fachada, da Fleus, da Gucci, da Empabra, que apareceu em outra operação anterior, mas que também aparece na Operação Rejeito. Ela é citada várias vezes como parte do projeto Taquaril, que é um projeto que se iniciou e que tinha objetivo de se expandir nos próximos anos. E, infelizmente, tudo que apareceu nessa operação, nada é novidade para a gente, nada é novidade para quem está sentado aqui, nada é novidade principalmente para a secretária que está sentada aqui com a gente. Nada disso é novidade, uma vez que esse governo tem tentado atuar ativamente para fragilizar, sobretudo, a proteção das comunidades. E a gente sabe que essa operação é só a ponta do iceberg, como tem muito bem denunciado o Sindicema na sua luta corajosa, nos seus servidores de fato comprometidos com a fiscalização e com a proteção ambiental, que têm sido violados, assediados e pressionados no exercício das suas funções, justamente devido ao aparelhamento do governo Zema para vender o que é patrimônio do povo, não só os bens minerais, mas a gente também está numa série de lutas, a Copasa, a CEMIG, toda a educação, a saúde pública, e a gente tem visto um processo, a gente tem falado há anos de um processo de desmonte do Estado, que significa, na verdade, agora está muito explícito, o fortalecimento e o crescimento de uma forma de gestão de Estado que está pautada no crime organizado. Tem nome. Não são frutos podres, não são exceções. É um modus operandi que foi intencionalmente introduzido no Estado de Minas. É um projeto de criminoso que tem avançado graças ao governo Zema. E isso a gente tem que repetir e continuar repetindo, como a gente tem feito desde a época das eleições. O governador mal fez uma declaração, ficou calado e não falou nada, né, sobre o decreto que suspende, que também foi mencionado várias vezes aqui, que suspende a necessidade de pagamento de multas para empresas prosseguirem com o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, se você já é um criminoso comprovado, não tem problema, você pode tranquilamente continuar exercendo o seu crime, né?
Sobre os conselhos de meio ambiente, eu acho que é importante que a gente evidencie tudo aquilo que tem sido aprovado graças à atuação dos conselhos e graças à atuação dessa ONG de fachada, que apareceu visada na operação, né, que foi, por exemplo, responsável por facilitar a redução da APA do Lagoão para a exploração de lítio em Araçuaí, que teve presente numa audiência defendendo a construção de uma ferrovia no complexo Serra Azul, no sistema de abastecimento Serra Azul, que é uma ferrovia da empresa Cedro, que inclusive é do mesmo dono da Empabra, que foi mencionada na Operação Rejeito e na Operação Parcurs, um projeto que também foi defendido pelos argumentos muito técnicos, embasados do diretor da FEAM, Arthur Delfim, que estava direto aqui nas audiências públicas, defendendo também o processo de flexibilização do agronegócio aqui em Minas Gerais. Agora, eu acho que é importante a gente trazer aqui, para além de pensar a relevância cultural e ambiental da Serra do Curral e da Serra do Botafogo, trazer a relevância simbólica histórica, né? Uma vez que essas duas serras estão situadas no atual centro de poder do Estado e no nosso antigo centro de poder do Estado. Mas eu acho que a gente precisa visibilizar que esse esquema ele também se estendeu para toda Minas Gerais. O companheiro falou do Cerro, a companheira falou, eu esqueci, Bação. Quando a gente vai pesquisar, se a gente faz uma pesquisa no sistema de informação da ANM, a gente encontra quase 50 processos minerários vinculados aos CNPJs e aos CPFs dos indivíduos e das empresas criminosas que foram visados por essa operação. São 46 processos minerários, dos quais 30 estão ativos. Esses processos estão localizados nos municípios de Belo Horizonte, de Sabará, Nova Lima, Cachoeira da Prata, Ibirité, Igarapé, Itabirito, Santa Bárbara, Ouro Preto, Cerro, Ouro Branco, Conceição do Mato Dentro, Itamarandiba, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Belmiro Braga e Juiz de Fora. E estão, inclusive, fora de Minas Gerais. A gente encontra processos minerários, inclusive, em Canaã dos Carajás, no Pará, e em Ambupe, em Alagoas, na Bahia. E aí, Bela, eu acho que é muito importante ser tirado dessa audiência que todos esses processos minerários sejam imediatamente suspensos. Esse requerimento está aqui. E aí, a secretária, ela mencionou na entrevista dela no Fantástico que ela atuou para garantir a legalidade no processo. E aí a gente fica se perguntando qual legalidade é essa? A legalidade que a senhora garantiu, ela foi aquela de permitir e endossar um desmantelamento do sistema de proteção ambiental no Estado, que é, inclusive, modelo para o desmantelamento proposto pelo PL da devastação, tão profundo que, na prática, é uma manobra sofisticada, a palavra manobra, sofisticada, apareceu no sentido parecido aqui nessa audiência. É uma manobra sofisticada para que o crime ganhe ares de legalidade. E é isso que a senhora tentou fazer, que o governo Zema tem tentado fazer, buscando desmontar a Convenção 69 da OIT, buscando flexibilizar todos os instrumentos já muito frágeis de proteção. Quando o governador permitiu a flexibilização no pagamento das multas, no licenciamento, entre outras ações que têm pavimentado o caminho ou colocado o piso, como o chefe da organização criminosa falou, para a gente chegar no que a gente chegou hoje. Então, a gente está falando de um esquema de proporções nacionais que está entranhado no Estado, nos 3 poderes, e que foi permitido e endossado pelo governo Zema, por parlamentares dessa casa. Eu espero que os parlamentares que não tenham rabo preso, eles assinem a CPI. E pelas instituições de justiça. Não choca que, um dia depois que essa operação foi deflagrada, o Congresso aprovou a PEC da blindagem e, graças à mobilização do povo que saiu nas ruas, essa PEC caiu no Senado por votação unânime. Para ir finalizando, a gente sempre soube dessas violações, porque esses impactos eles são visíveis na vida das pessoas e na vida das comunidades atingidas. Repito aqui a forma que as comunidades quilombolas do Cerro têm sido assediadas, ameaçadas pela Onyx, a forma que as comunidades atingidas vivem a insegurança alimentar, a insegurança hídrica, a forma que a mineração tem destruído a saúde das populações em vários cantos desse estado, porque ela atua sempre
pedir permissão, porque as comunidades não têm direito de escolher sobre o seu futuro. E para a gente isso tudo sempre foi uma evidência de que esse modelo está falido e deve ser transformado. E agora, por isso que a gente sempre bate na tecla da soberania popular, do controle social. E agora está evidente que isso faz parte de uma forma criminosa, faz parte de uma rapinagem. E é um modelo que precisa imediatamente ser transformado. Para finalizar de verdade, acho que ficam algumas perguntas que a gente precisa ter respostas. Porque quando saíram as operações Poeira Vermelha e Parcus, então, assim, a gente quer saber para quem que esse minério está sendo vendido, qual que é o interesse das grandes mineradoras que têm sido prejudicadas por essa rigidez no licenciamento ambiental. Quais são os outros processos que foram aprovados por esses agentes públicos que hoje estão presos? Quando que a SEMAD vai suspender a licença dessas empresas? Quando que o tombamento da Serra do Curral vai ser desengavetado? Quais são as ações que a SEMAD vai fazer para fazer reparação ambiental, e não só reparação ambiental, reparação das comunidades que foram atingidas por todos esses projetos em todos esses municípios. Então, é isso, nós vamos continuar na luta e força. Obrigada. Obrigada, Júlia.